Você tem dificuldade para ensinar a divisão ao seu filho ou aos seus alunos? É sobre isso que vamos conversar nesse vídeo. Sejam bem-vindos novamente ao canal Espaço Psicopedagógico. Eu sou Adriana Leite. Fique comigo até o final desse vídeo, porque no final nós teremos uma dica bônus de como realizar a divisão de uma forma que a criança consiga, além de realizar o passo a passo, ainda realizá-lo compreendendo o que ela está fazendo. As dificuldades que a criança possa encontrar no processo da divisão, ela pode estar pautada em vários motivos. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que vai embasar melhor os motivos dessa dificuldade, que é o vídeo Alfabetização Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Nesse vídeo, eu dou dicas de como os professores e os pais precisam observar e se organizar para que a criança ela tenha uma base numérica de composição e de decomposição e que ela consiga, através dessa base, entender o passo a passo, tanto da multiplicação quanto da divisão. Eu também tenho um vídeo aqui no nosso canal que fala sobre problemas de ensinagem. E nele eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esse vídeo para quem quiser aprofundar os estudos nesse tópico e entender sobre os problemas de ensinagem que levam às dificuldades de aprendizagem da criança. São vários os motivos. Vamos dar dois. O primeiro pode estar relacionado à criança, a sua ausência ou a falta de estímulo em casa ou alguma síndrome ou transtorno que gera dificuldade na criança de entender os conteúdos escolares. O outro pode estar relacionado aos professores e a como estes dominam o conteúdo que eles estão trabalhando devido à sua experiência ou até mesmo sua trajetória acadêmica. Então, nesse vídeo, eu destaco isso, os problemas de ensinagem, como eles ocorrem e como nós podemos lidar com eles. Quando falamos em educação escolar, pensamos em desenvolvimento. O desenvolvimento global exige que a criança receba estímulos físicos, cognitivos e emocionais. O físico envolve os estímulos que estão relacionados à alimentação, hábitos de higiene e relação dessa criança com ela e com as quais ela convive. O cognitivo está relacionado com o desenvolvimento físico da criança e também com as relações que ela tem nos âmbitos social, familiar e escolar. Ela precisa de estar bem nutrida e se desenvolvendo para que ela tenha capacidades de raciocínio, desenvolva sua inteligência ao mesmo tempo que ela é estimulada por esses três âmbitos. A estimulação desses três âmbitos vai levar a criança a caminhar para a sua autonomia. O desenvolvimento da autonomia leva a criança a ter ações nesses três âmbitos que ela resolva os seus problemas. Então, ela vai ter autonomia para os seus autocuidados, autonomia para resolver os seus problemas orais, pelo menos na maioria. Ela vai ter autonomia para buscar a ajuda de um adulto, entre outros detalhes. Falando ainda em desenvolvimento global, eu quero destacar para vocês que quando nós falamos a palavra alfabetização, as pessoas se remetem às habilidades da alfabetização relacionada à leitura, escrita, produção e interpretação de textos. Mas o desenvolvimento global da criança e o termo alfabetização, ele vai além. Ele vai além porque nós temos que pensar que atuar nesses três âmbitos, social, familiar e escolar, requer da criança conhecimentos de mundo. E os conhecimentos de mundo eles são aprendidos na escola e fora dela. E nesse conhecimento de mundo está a matemática, que é tão importante quanto ler, escrever, produzir e interpretar textos. Então, eu quero apresentar para vocês agora um passo a passo usando
material dourado, ou seja, um material concreto para que a criança ela entenda o passo a passo da divisão, entendendo esse passo a passo. Ela não vai executá-lo mais automaticamente. Isso ajuda, esse passo a passo da divisão ajuda os pais em casa, nesse momento de ensino remoto ou híbrido, ajuda os professores novatos que porventura tenham dificuldades para ensinar a divisão e também ajuda professores que estão sendo contratados nesse momento de pandemia e readaptação do ambiente escolar para sanar as dificuldades das crianças. Então, vamos às imagens e às explicações. Nessa imagem, vocês podem perceber que eu a dividi com um traço amarelo. Do lado direito está a continha montada 322 dividido para 2 pessoas, no modo convencional, usando somente os números. Do lado esquerdo da imagem ou do traço amarelo, vocês conseguem ver a continha já montada para explorar o material concreto. Lembrando, pessoal, que eu faço isso com material dourado. Eu tenho uma tabela dessa impressa e eu disponibilizo ela para a criança e ela vai manipulando o material dourado, trocando as peças conforme eu vou mostrar para vocês nas imagens seguintes, construindo aos poucos a continha. Poderia ser só 22, poderia ser o 12 para demonstrar aqui para vocês. Mas nós, psicopedagogos, pegamos crianças de 4º e 5º anos e eles não sabem fazer divisão. Por isso eu coloquei um número maior. Vale destacar que fazer uma divisão com um numeral com 3 ordens, você já vai ter que ter trabalhado e consolidado a passagem do 9 para o 10, do 99 para o 100 e de 100 a 900. Então, vamos ao passo a passo. Nessa próxima imagem, eu já fiz o que com a criança? Eu tinha 3 centenas. Agora, eu já dividi para as 2 crianças, a de olhinho fechado e a de olhinho aberto. Vocês podem observar, então, a minha tabela para trabalhar a divisão no concreto e no abstrato com as minhas crianças. Vale lembrar que, para você chegar com uma tabela desse tipo para trabalhar com a criança, vocês têm que ter certeza que ela sabe o que é unidade, o que é dezena e o que é centena. Percebam que eu coloquei um número com 3 ordens. Poderia ser com 2, poderia ser com 1. Mas eu quero mostrar o processo com 3 ordens porque vocês conseguem trazer para um nível mais fácil esse trabalho de divisão com material concreto. Então, a criança tem que saber o que é unidade, o que é dezena e o que é centena, o nome e o valor. Essa etapa tem que estar consolidada para que eu possa seguir para o próximo passo. No próximo passo, a minha criança, ela já vai ter manipulado as 3 centenas, eu já vou ter destacado com ela que a divisão ela não começa pela unidade, como acontece com a adição, subtração e multiplicação. Que a divisão ela começa pela centena, ela já vai ter dividido e visto que cada criança recebeu uma centena. E eu já orientei ela a colocar o número 1 embaixo da chave onde está o número 2. Ela vai perceber nesse momento que a centena que sobrou não dá para desgrudar, não dá para dividir. Eu faço o que com ela, professora? Eu faço o que com ela, tia? Eu vou trocar a centena por 10 dezenas. A criança, então, aqui no desenho, para vocês visualizarem no vídeo, eu coloquei um X ali demonstrando que a centena não existe mais nessa situação de divisão. Ela foi trocada por 10 dezenas que juntas totalizam 100. Então, na prática, essa centena já vai ter voltado para dentro da caixa ou saído de perto do manuseio da criança. O que eu vou fazer então nesse ponto? Eu vou mostrar para ela que a divisão ela anda junto com a multiplicação. E eu vou multiplicar o 2, então eu tinha
3 centenas, dividi para duas crianças, cada uma ficou com uma, e agora eu vou ver se tem o resto. Então, 2 vezes 1, 2. 3 menos 2, 1. Tem a ordem direta, mas como nós estamos tratando aqui de ensinar a criança o processo passo a passo, a ordem longa, o processo longo, que eu monto a continha de menos, ela é essencial nesse início de aprendizagem. Depois você, de acordo com o seu município, você pode fazer o processo curto ou o processo longo, mostrando a subtração ali embaixo do número que está sendo dividido. Vocês podem usar o termo divisor e dividendo? Podem. Da mesma forma que vocês se apresentaram, falando o seu nome para a criança e ela aos poucos ela decorou. Quando você apresenta o termo dividendo e divisor, ela também vai se acostumar aos poucos com essa nomenclatura e saber a quem esses nomes estão se referindo, certo? Então, sobrou uma centena, que é aquela centena que nós desmembramos em 10 dezenas. E agora, o que nós fazemos? Nós vamos dividir, e nessa próxima imagem, eu já tirei do nosso esquema aquela centena que tinha sido trocada por 10 dezenas, e eu já dividi com a minha criança uma dezena para cada criança. Então, aos pouquinhos, na prática, o que eu vou fazendo? Ela está com 12 dezenas na mão e eu vou pedindo para ela colocar embaixo de cada carinha ali. Uma dezena para uma criança, outra dezena para outra criança, outra dezena para outra criança, até que não sobre nenhuma dezena na mãozinha dela e ela tenha dividido em partes iguais. Lá na continha, que eu já tinha feito o 3 menos 2, sobrou 1, eu vou agora abaixar o número 2, que virou 12, que é essa dezena que no concreto ela acabou de dividir e ela viu que cada criança ficou com 6. Então, eu vou orientá-la a colocar o número 6 embaixo da chave, que vai ficar do lado do 1. E eu vou explicar novamente para ela que a multiplicação ela anda junto com a divisão, uma é o oposto da outra, e nós vamos multiplicar para ver se sobrou o resto. Mas percebam, ela já viu, dividindo na mãozinha, quando ela foi dividindo ali, manuseando o material dourado, ela já percebeu que não ia sobrar nenhuma. Mas nós vamos mostrar esse processo no abstrato, na continha que ela vai fazendo do lado ali, na tabela que você apresenta para ela. Então, 2 vezes o 6 são 12. E aí, eu faço a continha com ela. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. E agora, eu vou abaixar o número 2. Percebam nessa imagem que eu estou mostrando para vocês que agora eu já dividi, eu peguei as duas unidades que estavam lá embaixo da palavra unidade e a minha criança, já dividiu para as duas carinhas. Então, cada criança ficou com uma unidade. Então, aí, feito isso, eu vou para a parte abstrata. Aí, eu abaixo o número 2, divido para duas pessoas. Ela já sabe que cada criança vai ganhar uma unidade, então eu vou orientá-la a colocar o número 1 lá perto do 6, embaixo da chave, e agora eu vou multiplicar. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Todas as vezes que vocês forem dar uma aula de reforço para essa criança, fazerem uma sessão de atendimento, ou até mesmo fazer uma correção de 4 continhas de dividir que vocês deram de tarefa, enquanto professores, não professor de reforço nem psicopedagogo, vale vocês explorarem isso na lousa, mostrando para a criança, através do material dourado, o passo a passo da divisão, para que ela entenda com clareza o que é dividir. Como isso acontece e por que eu não posso começar pela unidade, como ocorre com as continhas de adição, subtração e multiplicação.
Chegamos então ao final de mais um vídeo e eu espero que esse conteúdo tenha enriquecido o seu conhecimento, que você tenha gostado. E se você está comigo até esse momento e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E se você ainda não curtiu, curta esse vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo!